Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Paz no vale. Sou cansado e sem forças, porém tenho que avançar, até que Deus me chame a seu lar. E ali tudo brilha, e o Cordeiro é a luz, onde as noites são claras, sem par. Sei que algum dia a revelação desvenda uma coisa previamente oculta. Só haverá paz no vale, para mim, eu sei. Haverá paz no vale, para mim, eu sei. Muito bem, ouvintes, isto aí é maravilhoso. Isso se fala do milênio, do reino milenial de Jesus Cristo aqui na Terra. Se vocês ouvem estas coisas, vocês terão fé para estas coisas, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós sabemos perfeitamente que é uma revelação, porque revelação desvenda uma coisa previamente oculta. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. Então você vê o milênio, a vida eterna, por fé, naquilo que você ouve, naquilo que você lê, da parte de Deus. Então vem aí a grande mensagem, a maior de todas as eras, a revelação dos 7 selos. A revelação das 7 eras da igreja, a revelação dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas, a revelação do Apocalipse. Vamos lembrar mais uma vez que revelação desvenda uma coisa previamente oculta. No caso dos 7 selos do Apocalipse, é a revelação, a abertura daquilo que João viu e escreveu em símbolos. Então, nesse caso, a revelação dos 7 selos é a revelação, a abertura daquilo que João viu em símbolos,
Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, aquelas bestas, aqueles animais, aquelas criaturas, leão, boi, homem, águia e assim por diante. Tudo tem um significado que deveria ser revelado agora nos dias do ministério do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Os outros mensageiros foram homens como nós. Este não poderia ser diferente. É homem também como nós. Mas veja a sua mensagem. Nós estamos encarando a revelação, a última revelação. Não tem mais mensagem depois desta. Não há nada mais que possa trazer um avivamento para os sistemas. Acabou. Esta revelação é ministério exclusivo do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Anote na sua Bíblia. Não pense você que, por não entender determinadas coisas, isso não lhe traga benefício. Não é se você entende, é se você crê. Jesus disse, entendeu? Não, ele nunca falou isso. Ele disse, você creu? O que é importante é isso, não é sentir e nem entender propriamente. A mulher não entende, mas ela concebe e dá à luz o filho. Assim acontece com a igreja noiva de Jesus Cristo. Vamos lembrar também um fator muito importante. A interpretação se reserva, por questão de ética. Respeita o ponto de vista da outra ala. Não pode quebrar uma lei, uma tradição, porque eles têm concílio, eles têm tratado entre si, que não permite, aqueles tratados, aqueles estatutos não permitem, de maneira alguma, um quebrar a lei do outro, o ponto de vista do outro. Então aí nós lembramos da famosa colcha de retalho novamente. E que eles puderam rasgar os vestidos de Jesus, mas o manto ficou intacto. Tudo isso é uma grande mensagem. Isso não é endereçado a quem quer que seja. Todos os homens são bons. Os sistemas é que os conduzem à perdição. Agora, a revelação é diferente. Ela é sem educação. Ela não respeita. Ela não tem ética. A revelação quebra os preconceitos. Foi o que Jesus Cristo fez. Quebra os costumes. Come sem lavar as mãos, come com pecadores, se assenta ali junto a um poço, conversa com a meretriz, dá água para ela. E esta é a característica perfeita de um profeta. Então você vê João Batista vindo do deserto, quebrando toda a ética de então. Porque ele era um profeta, ele era a revelação da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a mensagem de João? O machado está na raiz das árvores. Veja só. Que sermão. Que coisa esquisita. O machado está na raiz das árvores. Mas pior do que isso, vocês são víboras. Não teve ética com a política. Ele chegou lá no palácio, lá no rei Herodes, e disse, não te é lícito fazer isso. O que, João? Estar com a mulher de teu irmão. Mas esse é diferente dos demais. O sumo sacerdote vem aqui e nunca me disse isso. Ela diz, este homem é atrevido. Mete-o na cadeia. Um dia eu terei a cabeça dele aqui. Ela representa uma grande igreja. Notem, os sacerdotes nunca fariam aquilo. Eles tinham ética. E eles estavam comprometidos. Você vê que, para crucificarem a Jesus, eles apelaram. Disseram para o governador, para Pilatos, se você não fizer isto, você não é amigo de César. Mas o profeta não. O profeta não tinha isto. E não pode ter isto. O que o caracteriza como um profeta é justamente isto. Ele quebra. A revelação profética é uma lei quebrando outra, para manifestar uma vida. É, sim, a revelação profética é uma lei quebrando outra, quebrando uma tradição,
para manifestar uma vida. Não importa quanto tempo aquilo tenha dado vida. Mas você planta o pé de milho e depois que a espiga seca, vê se tem mais vida naquele sistema. É como o pintainho quebrando a casca para manifestar o que está dentro. Ele não respeita aquilo mais. Ele não pode ter nenhuma ética, senão ele morre lá dentro. É a bolsa d'água sendo rompida no parto para a criança nascer, revelar o que estava oculto na mulher. Tem que quebrar uma ética. Naquela hora ela não tem um vestido de passarela. Naquela hora ela não tem nenhum coquetel. Aquilo quebra toda a ética da mulher. A bolsa rompe, vem o sangue e logo a vida. O parto fala justamente de santificação, justificação a água, o sangue a santificação e o batismo do Espírito Santo a vida. Isso não respeita nenhuma outra lei. Vamos lembrar ainda, a revelação dos 7 selos. Revelam passado, presente e futuro. Os 3 primeiros selos estão relacionados com a história, com o que já aconteceu. O presente, o que está revelando o presente desde que entrou a era de Laodiceia, é o 4º selo, é a era da águia. E nós temos o 5º, o 6º e o 7º selo que se refere ao futuro. O 4º selo revela o que está acontecendo. E para revelar, veja, tem que quebrar, não pode ter ética. Veja, isso é um assunto fino. Você sabe, a ética é um respeito ao ponto de vista da outra ala. E não pode quebrar, tem que ser respeitado, isso só pode ser pregado entre 4 paredes. Mas Jesus não fez assim. Isso é desconsiderar os outros como irmãos, como filhos de Deus. Se você ganha uma grande coisa, você quer que todo mundo tenha aquilo. Esse é o defeito. E essa também é a responsabilidade, que vale uma luz debaixo do alqueire, disse Jesus. Você tem que colocá-la no velador, e o que é dito no quarto tem que sair nos telhados. Aí está entrando pelo seu telhado a revelação dos 7 selos. Isso é uma ordem de Jesus Cristo, e a ordem de Jesus Cristo tem que quebrar isto. Nós não fazemos por petulância, por arrogância, por política religiosa, mas por amor, por responsabilidade. Então veja o que traz a abertura do selo. Quebra. Porque mostra tudo o que aconteceu no passado, quem cometeu a chacina e quem está cometendo. E qual é o culpado de toda a desgraça que está acontecendo com o povo nesta hora. Você não tem que culpar a ninguém, mas sim a falsa doutrina. Isto é certo. Veja aqui, que a águia foi a criatura que anunciou o último animal de Apocalipse 6. É o cavalo amarelo. Nós temos o leão, anuncia o cavalo branco. O boi anuncia o cavalo vermelho. O homem anuncia o cavalo preto. A águia anuncia o cavalo amarelo. O leão, a palavra original na igreja primitiva. O boi, muito trabalho. Foi uma era terrível da igreja e o sacrifício, logo sangue, porque eles não combinaram com o pacto religioso político no ano 300 e poucos, na era de Constantino. Foi quando criaram a doutrina das 3 pessoas, batismo nos títulos, etc. Então eles não concordaram e foi para o sacrifício. O boi trabalha e depois morre, vai para o sacrifício. A era do homem veio de Lutero para cá. Por quê? Estavam vendendo a salvação. E Lutero disse, isso é pela graça. O homem é astuto, ele viu a palavra. E começa assim, eu não posso debulhar tudo. Logo vem a águia e toma esta palavra, que foi traduzida pelo homem em todas as tribos e línguas e nações. A águia pega isto e revela o que está escrito. É agora. Se não é agora, quando será? Ah, sim, então a águia anuncia o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele cavalgou o cavalo branco conquistando, anticristo. Logo ele se torna o falso profeta da palavra.
Ele se assenta num lugar parecendo com Deus e falando no lugar de Deus. Mas logo ele montará num cavalo que reúne as 3 cores. Isso lhe dá o poder da besta. Besta é poder total aqui. Mas ele tem um nome, é morte. Morte quer dizer fim. Esse amarelo quer dizer morte. Isso quer dizer que estamos no fim. É-lhe dado todo o poder aqui dos homens. E todo o ouro, toda a riqueza está com ele. Isto é certo. Esse cavaleiro, ele cavalga, na verdade, num cavalo amarelo, reunindo as 3 cores, porque ele não deixa de ser anticristo e falso profeta, para ser a besta. Ele é uma trindade de poderes. Isto é certo. Então o 4º selo revela isto, desmascara esse camarada. O 4º selo tem o seu cumprimento desde que iniciou a era de Laodiceia e culmina com o arrebatamento da igreja, mas bem entendido, da igreja noiva, dos escolhidos. No 5º selo, não há nenhuma criatura. Você pode ler que não há nenhuma criatura. Apocalipse 6, a partir do verso 9. Trata-se dos judeus mortos durante todo este tempo, desde a morte de Jesus Cristo até o rapto da igreja noiva. São as almas debaixo do altar pedindo vingança. Você nota que a noiva de Cristo não pede vingança, ela não derrama sangue. Estevão é um tipo disso. Morrendo, ele disse: perdoa-lhes, ó Pai. Então ele não pede vingança. A noiva gentílica não pede vingança. Isso é, os judeus que foram mortos por Hitler, Eichmann e outros, porque eles clamaram, eles foram cegados por Deus para a graça vir para nós, os gentios. Essa graça que estamos pisando nela hoje. Quando eles rejeitaram a graça veio para nós. E quando os gentios rejeitam a graça volta para os judeus. Estamos no fim, estamos na hora. O 6º selo se refere exclusivamente aos judeus, com as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que é Moisés e Elias. Moisés representando a lei, e Elias os profetas. Mas tem um acontecimento simultâneo com isto, que é a grande tribulação, que os gentios, a igreja, as virgens nécias, enfrentarão por 3 anos e meio. Aí você vai ver o que é dor. Por isso o anjo gritou em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, para não seres participante de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Porque virá sobre ela o grito, caiu, caiu, a grande Babilônia. Mas a estas alturas, nestes acontecimentos do 5º, 6º selo, a noiva estará nas bodas do Cordeiro. Ela hoje sofre escárnios. Ela hoje é como aquela prima órfã. Mas então é gozo, é alegria. Ela tem o vidro de um país onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz. É para onde você está indo? Os 7 selos do Apocalipse, a revelação das Escrituras, te mostram estas coisas, como mostrou para João lá na ilha de Patmos. Mas te mostra de uma maneira diferente, te mostra agora revelado, porque mostrou para João somente em símbolos. Por isso ele voltou e teve que dizer apenas para a igreja, ame uns aos outros. Ele não podia interpretar aquilo. Se ele fosse escrever o que os 7 trovões disseram, ele escreveria a mensagem que o 7º anjo pregou agora todinho. Você entende? Há um segredo dos 7 trovões em Apocalipse capítulo 10. Ele escreveria a mensagem que você está ouvindo, a revelação do que ele viu em símbolos. Inclusive, ele teria que escrever o dia e a hora da vinda do Senhor, que foi um segredo que ficou dentro do 7º selo. Oh, meus ouvintes, estamos no fim.
Mas eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz. Mas você não vai ficar somente cantando depois. Eu ouvi disto, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, eu cantei isto. Não, este é o grande perigo. Você tem que dizer, eu estou neste país. Pela palavra de Deus, pela promessa do Senhor, Abraão já estava naquela cidade prometida. Agora você pode comigo dizer, eu estou neste país. Estou aguardando esta cidade que vem dos céus, como disse São Paulo. Onde há gozo puro, sem dor. Todo prazer aqui na terra é acompanhado de uma dor. O prazer conjugal, legítimo, resulta na dor do parto. Mas lá não, é um prazer sem dor. Oh, como isto é feliz, como isto é alegre, como isto é bom para você, como isto é grande para mim. Vamos para lá. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há na velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Então, quando você ouve dizer a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, é isto que você está ouvindo. É simples, é humilde. Ela quebra, na verdade. Como se pode falar a verdade sem chocar com algo? Como se pode acender uma luz sem que as trevas sejam combatidas? Como se pode raiar o sol ali sem que a gente veja o que está errado, o que está sujo ali? Ora, Deus vos abençoe, ouvintes. Esse Deus vos abençoe tem um fundo muito grande, é diferente. Ele vem das raízes das bênçãos dos céus. As bênçãos dos céus é você crer na palavra de Deus lá de entranhas, lá por dentro, como entre a vida e a morte, e dar sua vida pelo que você creu. É como Maria creu na mensagem do anjo. Aquilo era difícil e estava tudo à parte. O sumo sacerdote é que deveria dar aquele recado para ela. Mas Deus mandou um anjo celestial, um mensageiro à parte, dizer aquilo para ela. E em um tempo, nós queremos chamar a vossa atenção de que o quinto e o sexto selo têm cumprimentos simultâneos. O sexto selo são acontecimentos nos céus. Enquanto isto, o quinto selo se cumpre aqui com os judeus na terra. Que Deus os abençoe com esta grande bênção da revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio a seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Yeah.
em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus no impuro em seu lugar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana nas alturas, hosana sem cessar. Hosana nas exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão. Pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido. Sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande do Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados. Nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome de meu Jesus. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Pelo seu amor alcancei o perdão. Pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido.
sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grandioso Senhor, o primogênito de toda a criação, é meu Jesus. Nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. Nele está a plenitude do Senhor, Ele é meu Jesus. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Wonderful
walking and talking with Christ up the firmament. What is the wonderful way? Every great thing in the wrath of the eternal one. What is the wonderful day? What is the wonderful way? Having no earth to over them, joyously singing with heart and glory. Oh, what is the wonderful And the criminal said, oh, it isn't enough. E o criminoso disse: "Oh, não é o suficiente. If it was a real pardon, it would be wrote out on a great big piece of paper. Se isto fosse um perdão verdadeiro, ele teria sido escrito em um grande pedaço de papel. It would tell why I was pardoned, so you're just kidding me. Ele relataria porque eu havia sido perdoado, então você está apenas brincando com isto." And he could not be persuaded to take his pardon. E ele não pôde ser persuadido para receber o seu perdão. And the next morning, the man died by a firing squad. E na manhã seguinte, o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. And then notice, there is a signed document by the President of the United States that says this man is pardoned. E então observe, há um documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos que diz: "Este homem está perdoado." And it was written the day before his execution. E ele foi escrito um dia antes da execução. Then it was tried in federal courts. Então ele foi examinado pelo Tribunal Federal. And here is the federal court's decision. A pardon is not a pardon unless it be received as a pardon. E aqui está a decisão do Tribunal Federal. Um perdão não é perdão, a não ser que ele seja aceito como um perdão. Hino 196, vem encenhado o Inário. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio frango, peixe e pão. É Jesus quem nos convida, ceia ali. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto
venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, Ele nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bendito Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele está. Nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seremos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós estamos juntos através deste meio que Deus nos deu e esperamos nele através de sua palavra. Mas vamos ler a Bíblia, Salmos capítulo 1, capítulo 24, onde foi anunciado, e nós vamos ver aqui um triunfo profético aqui, é uma profecia do profeta Davi. Davi profetizou várias mensagens, escrituras dele, além de ser um tipo de Cristo, ele profetizou. E aqui está: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a terra e o mundo e os que nele habitam é do Senhor. Agora vamos ver depois o fim, não é? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e
puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aliás, Jesus disse, não? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Agora observa o verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Davi gostava de guerra, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Durante a meditação dessa palavra, isso possa acrescentar, solidificar a nossa fé. E que haja perdão em primeiro lugar e também a cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Mas o irmão Brana nos traz as coisas futuras como se elas estivessem já presentes. É o mesmo caso de João lá no Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, João diz que o mar secou. Então, eu pego essa turma que diz, não sabe interpretar isso. Quando o irmão Brana, e então o sacrifício parou. E então, e assim por diante, sobre certas citações. Eles fazem um ismo com isso. Chega a dizer que o rapto já aconteceu. Já estamos no milênio. Que milênio desastroso, hein? Não é verdade. Então, o irmão Brana traz aqui com a profecia de Isaías. Aqui vem ele, andando. A palavra de Deus é eternamente verdadeira. Ele está vindo novamente, andando por ali em triunfo. Nós aprendemos que o triunfo de Jesus é o triunfo da sua igreja. Por quê? Se ele não tivesse triunfado, nós, a igreja, também não triunfaria. Então, o nosso triunfo é o triunfo de Cristo. O triunfo de Cristo é o triunfo da igreja. Aleluia. E eu ouço os santos do Velho Testamento se reunindo ao seu redor. Olha, veja só que expressão profética.
Davi poderia dizer, e eu vejo as portas sendo abertas para o Rei da Glória entrar. É profecia, traz o futuro para o presente, não é? Ele está vindo novamente andando por ali em triunfo. E eu ouço os santos do Evangelho, aliás, e eu ouço os santos do Velho Testamento se reunindo ao seu redor. Nós começamos a sentir confortados. Vocês pensam que eu não preciso de conforto, de consolo? Talvez eu não quero ter automisericórdia, mas talvez é um dos que mais precisa de consolo. E vocês me consolam com as consolações, a linguagem de Paulo, com as consolações do alto, com as consolações, vamos trazer para aqui as consolações que a firmeza de vocês, da igreja, nos dá, essa firmeza, passando por problemas, dificuldades, enfrentando uma praga do Apocalipse como prenúncio de praga, e mostrando que o mundo pode ser contaminado em todas as nações. Não escapa nenhuma. Está mostrando que o mundo pode ser destruído de norte a sul, de leste a oeste, de toda a terra. Ele está vindo novamente. Então a consolação. A consolação. Você está precisando ser consolada? Está precisando ser consolado? Ele está vindo novamente. Isso dá para dar glória a Deus, não dá? Pena que eu não ouço vocês glorificando. Ele está vindo novamente, andando por ali em triunfo, graças a Deus. Ele repete isso, andando por ali em triunfo. E eu ouço os santos do Velho Testamento se reunindo a seu redor. Eles tiveram o privilégio, né? De serem os primeiros. Este é o Redentor, eles dizem. Este é o Redentor. Dizem, levantai-vos, ó portas eternas, e sejam levantadas, e entrará o Rei da Glória. Eu posso ouvir os anjos atrás, naquele lugar glorioso de Deus, dizendo, quem é o Rei da Glória? É isto que a Bíblia diz no Salmo 24. E os santos do Velho Testamento disseram, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ora, vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que aqueles santos do Velho Testamento não foram humanos? Não tiveram fraquezas? Sim, porque nenhuma delas está escrita no Novo Testamento. Mas lá no Velho Testamento, no dia vivido, eles tiveram glórias e inglórias, decepções, sofrimentos.
eles decepcionaram também. Mas eles eram escolhidos conforme está ali em Romanos capítulo 9. E Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. E que o menino nasceu, os dois nasceram, um nasceu primeiro, o outro em segundo lugar, mas já segurando seu pé, Jacó. E Paulo diz, mostra que eles foram amados por Deus. Ou melhor, corrigindo, o termo do profeta é pesado. Um foi amado por Deus e o outro odiado por Deus. Que termo pesado. Então, naquele grupo, existiam pessoas como Jacó, por exemplo, trapaceiro, e que teve o seu nome mudado porque lutou com Deus. Lá no Velho Testamento, ele fez um Novo Testamento, lá no Vale de Jaboque. Jacó escreveu o seu Novo Testamento lá no Vale de Jaboque. Aleluia! Graças a Deus, eu posso ver isso também, não é? E depois em Hebreus 11, vê se você encontra a citação de falhas de Davi, de Moisés e de todos eles, heróis da fé. E não teve espaço, tempo para Paulo escrever sobre todos eles. Então, foram estes que estavam dizendo ali, respondendo, é o Rei da Glória, este é o Rei da Glória, aleluia, graças a Deus. Eles estavam felizes. Quem é o Rei da Glória? É isto que a Bíblia diz. E os santos do Velho Testamento disseram, o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Aqui vem ele, o rei com seus delegados, o conquistador. Ora, espera um pouquinho. Se Deus não esqueceu os do Velho Testamento, não esqueceu de nenhum deles, nenhum se perdeu. E do Novo Testamento, vai se esquecer? Nunca, jamais. E você vê que Jacó lavrou ali o seu Novo Testamento no Vale de Jaboque. E para não citar outros que fizeram o mesmo, nós prosseguimos. Embora ele seja o poderoso conquistador, desde que ele rasgou o véu em dois, o anjo empurrou os portões de pérolas se abriram completamente quando ele apertou o botão ali através da cidade de Jerusalém. Vem Jesus, vem Jesus, vem o conquistador, com todos os santos do Velho Testamento. Veja só, que privilégio, gente. Eles viveram sob sangue de cordeiro, de animal, animais nédios, e chegaram lá
e foram então advogados, eles foram absolvidos completamente pelo sangue do Cordeiro, o qual os cordeiros, os animais que derramaram sangue lá no Velho Testamento, apontava para o sangue de Jesus. Eu posso vê-lo marchando enquanto as bandas angelicais tocam no compasso e os anjos cantam hosanas, 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 hosana, hosana. O irmão Danda, lá na Angola, ele gosta disso. E o Caleb gostava, pai, pede o irmão Danda para cantar Hosana, Hosana. Então eles cantando, Hosana, Hosana, aleluia. Ali vem Jesus e os santos do Velho Testamento andando pelas ruas. Mas o irmão Brana passa isso de uma maneira tão simples, tão clara, tão profética. Tão profética. Isso não ficou escrito. Não ficou escrito. Na verdade, não ficou escrito. Ele viu o que não ficou escrito. Ele viu o que não ficou escrito. Você entendeu? Mas a Bíblia diz que eles ressuscitaram. Ressuscitaram. E no grande dia da subida, depois, então, veja só, eles subiram com ele, o grande dia da subida. Aqui está a minha destra, assenta-te à minha destra, até que eu ponha. Ele está sempre citando o Velho Testamento. Até que eu ponha cada inimigo por escabelo dos teus pés. Pois num destes dias eu descerei até Birmingham, Nova York, aleluia, descerá em Goiânia, no Brasil. Eu vou te mandar de volta novamente para apanhar cada um que morrer na fé. Cada um que morreu na fé será apanhado. Esse é o rapto, esse é o arrebatamento. Ora, saber disso, deixar isso viver dentro. Viver dentro. Quanta coisa que não devia. Ódio, viver dentro. Inveja. As obras da carne vivem dentro de uma pessoa. Então, é essa limpeza que faz por dentro e o homem interior toma conta com todas as virtudes da estatura do varão perfeito, vivendo dentro. Dentro. Eu quero fixar bem, vivendo dentro. Dentro de você. Seu coração palpita e você gosta de ouvir estas verdades, gosta de ouvir o profeta de Deus, gosta de ver os irmãos. Você gosta de ver seus irmãos, mesmo que entre eles
algum ou alguns te ofenderam em mal entendido, mas você gosta, você fica feliz de vê-lo entrando ali na igreja. E não há inimigo dentro de você. Você não pode ter inimigo dentro de você. Você não pode ter como que um difamador dentro de você. Você não pode ter isso. Que culpa, que julga, que te magoa, te prejudica. Não, você não pode ter isso dentro de você. Isso aí se torna um reduto. É um reduto só de maldade. Não pode ter maldade e bondade junto ali dentro. Não pode. Então, o seu coração é bom. O seu coração é habitado pelas virtudes, pelo amor de Deus. O povo viciou. Isso pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus no hábito. Não é isso não. É pelo amor de Deus dentro do coração. E aí está você, de pé, também junto com Davi, com todos do Velho Testamento. Você está com eles, dentro de você. As vitórias deles foram nossas vitórias. É jurisprudência para nós. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Se eles foram perdoados, nós também podemos ser perdoados. Se eles perdoaram, nós também perdoamos. Aleluia! Se eles falharam, nós também falhamos. Mas nós temos aonde nos recorrer. Essa é a Assembleia do Velho Testamento, Assembleia do cenáculo no Novo Testamento, Assembleia do cenáculo dentro de você. Você sabe o que redundou aquilo? A descida do Espírito Santo. Aquela Assembleia dos Apóstolos, em Atos 15, eles se desentenderam por causa de circuncisão, circuncisão e incircuncisão. Então começou o debate no plenário. Mas aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em cena. Quando ele entra em cena dentro de uma assembleia, é diferente. A assembleia está dentro de você, é o lugar dele falar agora. Deixa ele falar. Você já falou demais. Você fala muito. Ora, quem fala muito erra muito. Aí ele entrou, o Espírito Santo, e disse: olha, acaba com isso. Essa diferença acaba. Isso eu estou esmiuçando a coisa, compreende? Você pode ler aí em Atos 15. Então veio o Espírito Santo e estabeleceu, para evitar da corrupção do mundo, para não comer carne sufocada e nem o sangue. Por isso, quem lê aquilo não come esse tal de suspiro, porque é feito de sangue, não é?
Eu acho que é isso mesmo. Então, vai sangrar o animal, a galinha, por exemplo, deixa o sangue escorrer na terra. Foi o Espírito Santo que falou isso, em outras palavras. Evitar o sangue. E então, essa assembleia está dentro de você. Você sabe por que eles foram, já estão com Jesus? É porque eles aceitaram e submeteram a decisão do Espírito Santo em seus negócios, em seus assuntos. Nós podíamos enumerar muitos fatos em que o Espírito Santo chegou e entrou e estabeleceu e acabou com o assunto. Nenhuma discussão, e segue em frente naquela marcha daqueles que morreram na fé. Amém, diz o profeta. Aí está ele, o grande e poderoso conquistador, assentado à destra da majestade de Deus nesta noite, em sua presença, fazendo intercessões por qualquer um aqui que ousar tomá-lo pela fé. Você já tomou pela fé. Você tomou Jesus pela fé. Isso deve fincar uma estaca dentro de você, de firmeza, de ponto de referência. Qualquer coisa você volta ali. Volta ali. Volta no marco. É quando a gente está perdido numa mata, como eu já experimentei, dois companheiros ou três, então perdeu a picada, está perdido. Deixa os dois ali, naquele ponto, fazendo o marco. E um vai até lá na frente, aí acertou, tá certo? Tá. Então ele grita, pode vir. Até que ele encontrou o marco. Então você está falando isso para sua filha, para o seu filho. Eu encontrei o marco, meu filho. Me segue aqui, pode vir. Venha, meu filho, venha, minha filha. Venha minha família. Venha, eu encontrei o marco. Graças a Deus. Eles encontraram o marco. Por isso não se perderam. Aleluia. Isso é bom demais, não é? Graças a Deus. Então está aí. Ele está nesta hora em sua presença, fazendo intercessões por qualquer um aqui que ousar tomá-lo pela fé. Tome-o pela fé e deixe de olhar. O profeta diz, olha, liga aí o fundo clama o fundo, para você ver. Ele diz, se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muito que criticar. O diabo vai mostrar. Tem gente que só fica... alvo do diabo. O diabo é que mostra para ele, em vez de ser o Espírito Santo mostrar, é o diabo, porque o diabo só mostra os defeitos da igreja lá dentro. É a moça que cantou, e não mostra, daquele jeito, o diácono e aquilo outro. Ele é acusador. Agora, ele não acusa através do ar, é através de pessoas.
Eu não quero ser este. Você não deve querer ser esta, ser este. Porque como você vai tomá-lo pela fé, tomar Jesus pela fé? Eu quero bater nisso, espera um pouco. Vamos repetir aqui. Não deixe o diabo te mostrar só as falhas. Deixa o Espírito Santo mostrar as virtudes, a bondade, a misericórdia, o alvo de Cristo. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo. Oh, encontrei o Marco. Graças a Deus. A mãe é um marco dentro de casa. O pai é um marco dentro de casa, para indicar o caminho para os seus filhos. Olha, meu filho, eu estou firmado aqui para te orientar, para servir de baliza para você. Aleluia. E Deus enviará o Espírito Santo para te selar no reino de Deus. Isso é bom? É bom? Vale a pena vir à igreja com esse sacrifício todo que vocês fazem? Aleluia! Dá glória a Deus! Graças a Deus! Santo é o nome! É isso mesmo! Glória a Deus! E Jesus gosta disso. Jesus gosta disso. Jesus, vocês leitores que leem o Reader Digest, seleções, recebi tantas mensagens de pregadores. É uma pena que os ministros não entendam. Que coisa! Tantas mensagens de pregador para criticar o irmão Branham, para ironizar pontos. Ora, eles queriam que o irmão Branham pregasse como eles? Somente o que eles pregavam? Não. Um chamado por Deus, vindicado por Deus, prega coisa que muitos outros não pregam e ficam olhando, procurando as falhas. Assim fizeram com o irmão Branham. Eles escreveram de muitas partes do país, mas o irmão Branham não se abalou com isso. Ele sabia que ele era um ponto de referência, que ele era um marco, graças a Deus, glória a Jesus. E então, é uma pena que os ministros não entendam. Que coisa! A primeira coisa que tem que dar uma condição para um ministro é compreender as Escrituras, é compreender a mensagem, compreender aquilo que foi revelado. Jesus disse o que para os discípulos? A Bíblia diz que então o entendimento deles foi aberto. O entendimento. Se o seu entendimento foi aberto, você para de queixar. Você não vai ser uma mulher choradeira, um homem choradeiro, só reclamando, só condenando o presidente, condenando o prefeito, condenando o governador. Para que isso? Gente, não se ocupa com isso não. Tem coisa melhor. Não faça isso não, tem coisa muito melhor. Você tem coisa melhor. Você tem coisa melhor? Então, entra por esse caminho. Aleluia. Entra aqui, entra aí. Vem aqui.
Aleluia. Você entrou no que é melhor, no que é certo. Você encontrou há muito tempo o marco da vida eterna. Isso está dentro de você. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pelas mãos, vem guiar-me, Senhor. Se meu jornadear exigir batalhar, laços mil, Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela mão, vem guiar-me, Senhor.